As aulas no Rio Grande do Sul, suspensas desde março por conta da pandemia, podem recomeçar ainda em agosto. É o que propõe o governo do estado em um cronograma de volta das atividades presenciais em todos os níveis de ensino apresentado nesta terça-feira. De forma escalonada, o processo ocorreria entre o fim deste mês e a metade de outubro. O retorno começaria pela educação infantil, tanto privada quanto pública, a partir de 31 de agosto. Nos dias 14, 21 e 28 de setembro, alunos do ensino superior, ensinos médio e técnico e dos anos finais do fundamental, respectivamente, regressariam ao ambiente físico. O calendário seria completado com a volta dos estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental no dia 8 de outubro. Essa sistemática só seria possível para municípios sob bandeira amarela ou laranja, ou seja, risco baixo e médio para contaminação pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Além disso, dependeria de uma série de protocolos para garantir a segurança tanto de discentes quanto dos docentes. A divulgação dessas datas dividiu entidades ligadas à educação aqui no Rio Grande do Sul. E no episódio de hoje do Direto ao Ponto, dia 12 de agosto, vamos discutir essa possibilidade nos termos propostos pelo Executivo do Estado. Eu sou Eric Halp, bem-vindos. A reunião de terça-feira abriu a conversa sobre a retomada das aulas. Ainda não há uma definição e, de acordo com o secretário de Articulação e Apoio aos Municípios, Agostinho Meirelles, os presidentes das 27 associações regionais levarão o tema aos demais prefeitos para formularem suas proposições. Depois, elas serão todas unidas em uma proposta única e apresentada novamente ao Estado do Rio Grande do Sul. Caso todas as 21 regiões previstas no modelo de distanciamento controlado permanecerem em bandeira amarela ou laranja entre setembro e dezembro, o valor reservado para investimento na rede estadual terá um custo extra de 270 milhões de reais. Além disso, o governo prevê um investimento de cerca de 15,13 milhões em equipamentos de proteção individual para alunos e professores da rede estadual, na tentativa de garantir a segurança contra a Covid-19. Nesse valor, estarão incluídos 9.800 termômetros de testa, mais de 328 mil máscaras de uso infantil, mais de 1.900.000 máscaras de tamanho infanto-juvenil, mais de 1.300.000 máscaras para adultos. O governo do estado garante que as datas não são uma imposição, mas sim uma sugestão. Se o quadro de contágio não apresentar um achatamento da curva, tudo será revisto. Além disso, os prefeitos dos municípios também terão autonomia para, dentro da realidade da sua cidade, decidir se há condições ou não para o retorno presencial. Isso está alinhado com o modelo de cogestão do distanciamento controlado por aqui, cujo decreto foi também publicado ontem. O presidente do Sindicato do Ensino Privado, SINEP-RS, Bruno Eizeric, afirma que o momento era esperado e diz que é preciso saudar a existência de um calendário já definido. Ser o caminho natural que as coisas deveriam tomar, né? Nós já aguardávamos, porque lá em 8 de junho, né, há mais de 2 meses, já foi apresentado o protocolo, né, para a volta às aulas, com todas aquelas condições que envolvem distanciamento entre os alunos, que envolvem questão de circulação nas escolas, que envolvem questões que envolvem higiene, né? E quando o governo do estado apresentou esses protocolos, lá em junho ele também informou que em breve, né, apresentaria um calendário de volta às aulas, né? Esse em breve demorou um pouco, mas temos que saudar que já temos um calendário e a rede privada já está preparada, já está pronta para receber os seus alunos, obviamente sempre pensando na preservação da vida, com todas as medidas para que a gente possa receber esses alunos com a maior segurança possível. Ele explicou os protocolos que serão adotados pelas instituições, como redução do número de alunos por sala de aula. Não se vai inventar a roda de novo, né? Esse protocolo ele foi proposto pela nossa Secretaria Estadual
da saúde, né? Então, é por técnicos envolvidos nesse assunto, e ele prevê questões que envolvem menos alunos em sala de aula, né? Então, nós vamos ter menos alunos, então nós vamos ter um ensino híbrido, né? Não são todos os alunos que voltam, né? Claro, isso vai depender muito da capacidade da sala de aula, né? Se nós tínhamos uma sala de aula com uma capacidade, por exemplo, para 30 alunos, né? Essa sala de aula ela vai receber em torno de 15 a 20 alunos, né? Depende de tudo a metragem, mas se nós temos 30 alunos em uma sala que cabiam 50 alunos, pode ser que voltem todos os 30 alunos. Então, depende de cada instituição, depende da metragem da sala, mas tranquilizando os pais, aqueles alunos que têm alguma comorbidade, esse termo ele é meio complicado, né, mas é o termo usado. Por exemplo, um aluno que tem asma, esse aluno não volta nesse primeiro momento, né? Esse aluno ele é dispensado dessa volta. Então, nós dependemos, primeiro, o tamanho da sala de aula, que vai receber um número menor de alunos. Nós temos os intervalos que têm que ser intercalados, a entrada na escola que vai ser intercalada, a volta que não vai ser de todos os alunos. Então, nós temos uma série de protocolos, né, que garantem uma volta dentro da maior segurança possível. Porque nós sabemos que 100%, e nem com vacina ainda é 100%, né? Mas nós vamos estar preparados, porque desde junho esse protocolo já existe e a rede privada, a grande maioria das nossas escolas e nossas instituições de ensino superior já estão preparadas para poder receber os seus alunos. O presidente do SINEP-RS afirmou que as escolas cumprirão qualquer calendário que venha a ser imposto pelas autoridades estaduais, mas defendeu a autonomia de cada instituição para escolher a sua própria data. O SINEP defende a autonomia para que a escola possa definir aqueles alunos que voltam primeiro. Eu entendo que ninguém melhor do que a própria escola conhece a sua comunidade escolar e entende a necessidade dos seus alunos. Então, obviamente, se o governo estabelecer algum calendário, esse calendário vai ser cumprido. Nós entendemos que o ideal seria dar autonomia para as escolas. Por exemplo, determinada escola entende que primeiro deveriam voltar ao terceiro ano do ensino médio. Então, ela voltaria primeiro com o ensino médio. Outra escola entende que o melhor seria voltar pela educação infantil. Volta pela educação infantil. Mas se for determinado pelo governo algum calendário, né, esse calendário será cumprido. Importante que a gente possa também a gente possa observar o que aconteceu em outros países. Eu acho interessante que nós tivemos recentemente um evento e nos foi relatado o que aconteceu em Israel, por exemplo, onde a maior dificuldade para o cumprimento das regras foi com os alunos do ensino médio, que são mais rebeldes, que às vezes não querem usar máscara, que querem ficar mais perto, e com a educação infantil e ensino fundamental, os alunos, talvez por serem crianças e obedecerem mais, eles seguiram muito mais à risca os próprios protocolos. Então, eu diria que quem quer que volte, seja educação infantil ou seja ensino superior, o importante é que nós sigamos os protocolos para que não haja contágio e a gente possa ir aos poucos retomando com todos os nossos alunos. Por outro lado, a retomada incomoda o diretor do Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, Cássio Bessa. Um dos pontos criticados por ele é a possível volta em primeiro lugar do ensino infantil. A gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul, em especial, nós temos um inverno muito rigoroso e foi com a chegada do inverno que os hospitais e o contágio cresceu muito aqui no nosso estado. Estamos no meio do inverno. Boa parte do estado do Rio Grande do Sul está na bandeira vermelha e a gente então acompanha com preocupação essas notícias aí da uma certa pressa para a volta às aulas, porque a gente sabe que sala de aula, seja na educação infantil, no ensino superior ou na educação no ensino médio, fundamental,
E tem aglomeração de pessoas, porque são salas de aulas fechadas, né? Não tem como dizer as salas de aulas vão ficar abertas com esse frio, num dia como hoje, por exemplo. Não tem como deixar a janela, portas abertas. E a gente sabe que as crianças, né, principalmente as crianças, é difícil controlar o abraço, o beijo, a máscara. Então a gente vê com preocupação. A gente tem no Simpro, né, e fizemos uma assembleia recentemente com os professores. A gente tem esse posicionamento de ser contrário à volta agora às aulas presenciais, até porque no nosso caso do ensino privado, as aulas estão funcionando, né, as aulas online, e voltar agora seria temerário, seria um risco, porque mesmo com todos os protocolos que a gente já discutiu e que o poder público estabelece, ele não dá as garantias necessárias para a saúde, né, da comunidade escolar. De acordo com Bessa, as escolas privadas têm condições de cumprir os protocolos. A sua principal preocupação diz respeito à própria sistemática do retorno. No ensino privado, a gente sabe que tem uma capacidade de investimento maior e a gente mesmo já conversou com o sindicato da patronal das escolas, eles estão se preparando, sim. Creio que nessa questão dos investimentos seria essa a condição. Entendeu? Só que o que é diferente do ensino público, né? Ensino público, a gente sabe, tem escolas que não tem nem papel higiênico, não tem nem água, seria bem mais precário. Agora, no ensino privado, que nos toca aí aqui no Simpro, o problema não são as condições em termos de equipamentos, de protocolos, né, do álcool gel, da questão, né, de todos os EPIs e tal. A questão toda é a própria aglomeração de pessoas, né? Seja alunos, seja funcionários, professores e comunidade escolar, pais, né? Então, nesse momento, essa é a maior preocupação. O diretor do Simpro-RS também falou sobre o cumprimento do calendário escolar em meio à pandemia, com boas perspectivas. Na escola privada, o calendário, basicamente, ele não houve muita alteração. Teve ali, meados de março, ali alguns dias, né, 2, 3 dias para as escolas se adaptarem, mas, de fato, as aulas continuaram, né, como a legislação flexibilizou a questão dos 200 dias letivos, embora não tenha flexibilizado as 800 horas necessárias, mas as aulas estão sendo dadas. Então, desde ali da metade de março, dia 18, 19, 20 ali de março, as aulas estão continuando, os alunos estão não só com os professores com aula síncrona, né, ou com aulas gravadas, mas também com atividades domiciliares. Então as aulas estão prosseguindo e o calendário está correndo. Possivelmente vai ter na volta às aulas alguns reforços, sem dúvida, né? Alguns dias de reforço, certamente vai ter uma avaliação por parte dos alunos, e isso talvez espiche um pouco o calendário mais alguns dias, mas na rede privada não vai haver esse problema. Creio que até metade de janeiro, o ano letivo de 2020, ele se completa. A presidente do Sindicato dos Professores e Funcionários de Escola do Rio Grande do Sul, Helena Schirer, também desaprova a sugestão de datas do governo. Por parte do governo, nós não temos absolutamente, apesar de já termos insistido para participarmos da discussão, o governo não nos chama e até teve uma entrevista do próprio governador, numa frase muito infeliz, quando ele disse que não nos chamava porque tinha diferenças ideológicas. Eu não sei qual é a diferença ideológica, porque a ideologia da vida nós estamos defendendo. Não sei qual, então, a diferença que o governo está defendendo. Nós estamos preocupados com a saúde dos nossos sócios, dos professores e dos funcionários, mas também temos uma grande responsabilidade com nossos alunos e as comunidades escolares. Nós reunimos e avaliamos um absurdo. É um absurdo voltarmos agora, quando a curva ainda
é crescente no estado do Rio Grande do Sul, é uma irresponsabilidade colocar os professores, funcionários e alunos, né, à exposição de um vírus, e a gente sabe que é um vírus que está matando muitas pessoas. Então, nós achamos que é um equívoco voltar agora, e principalmente com a proposta do governo, de que volte primeiro as crianças do ensino infantil. Veja bem, o ensino infantil são crianças que têm mais dificuldade para utilizar a máscara, mais dificuldade de manter o distanciamento, inclusive o nosso trabalho exige mais proximidade com os alunos. Então, é um crime fazer com que os alunos da escola infantil sejam os primeiros a voltar, que nós não temos dúvida que a escola se transformará num polo de irradiação do Covid. Por isso, nós estamos muito firmemente contrários a essa postura do governo e vamos fazer todos os movimentos possíveis para evitar que isso aconteça. Com a iminência do retorno, de acordo com as datas previstas pelo governo do estado, Helenir comentou sobre o curto tempo e as dificuldades de preparação dos espaços para adaptação às regras. Nós temos escolas aqui na região metropolitana que tem um funcionário só. Até agora não foi disponibilizado nenhum funcionário mais, não tem um processo de contratação, porque serão muitos funcionários que serão precisos para manter o protocolo. Nós temos um alto número de professores e funcionários que são grupo de risco, portanto, eles não poderão voltar, não vão se expor, e não há contratações para suprir toda essa falta de professores que terá. Aliás, hoje mesmo em ensino remoto, falta professores no estado do Rio Grande do Sul. Então, a preparação necessária para o reinício do ano letivo, e reafirmo, não no momento que estamos, porque a curva ainda está ascendente, não há essa preparação. Inclusive, nós estamos discutindo com diversos infectologistas, e uma das coisas que eles colocam, que é primordial, é a ventilação nas salas de aulas. Nós temos escolas no estado que as janelas não abrem. Então, nem essa questão de estrutura do local do trabalho, nem isso nós temos resolvido ainda no estado do Rio Grande do Sul. Portanto, não há condições, os protocolos no papel aceitam tudo. Agora a gente não vive no papel, a gente vive na realidade. E a realidade a gente sabe que não é essa. Então eu posso te garantir com toda tranquilidade que a escola estadual não tem estrutura suficiente para receber os alunos novamente com os cuidados necessários, e mesmo ainda com um momento onde o vírus está crescendo no estado do Rio Grande do Sul. Então, nós consideramos essa proposta uma proposta irresponsável com a vida das nossas crianças e também em expor os professores e funcionários à contaminação. Então, a nossa postura é radicalmente contra o reinício do ano letivo, enquanto a curva de contaminação do Covid não esteja caindo fortemente. E não é o caso aqui no estado do Rio Grande do Sul. No final de julho, o governador Eduardo Leite apresentou uma consulta realizada com entidades de ensino no estado sobre um possível retorno às aulas. O governo recebeu 759 respostas entre entidades, conselhos, secretarias de educação e sindicatos, de um total de 441 municípios gaúchos. As entidades votaram majoritariamente pela retomada inicial do nível do ensino superior, seguido pelo ensino médio e técnico e o ensino fundamental, anos finais, 6º ao 9º ano. Os anos iniciais, do 1º ao 5º, e a educação infantil, ficaram por último na ordem da retomada. Contudo, a proposta apresentada pelo governo tem datas opostas. Para quem acompanhou, viu qual foi o resultado da pesquisa, onde a amplíssima maioria dos pais dizia que não voltariam, que não era para voltar, e que se voltasse não deveriam ser os alunos da educação infantil. Nós fizemos uma pesquisa também justamente com o Movimento de Pais e Mães pela Democracia. 98% dos pais disseram que não deveriam voltar. E nós, do sindicato, estamos fazendo uma pesquisa também nesse mesmo sentido, com os professores, funcionários, pais e alunos, para ver qual é a posição. E eu não tenho dúvida que deverá ser exatamente o mesmo resultado que já aconteceu na pesquisa que o governo fez e na pesquisa que o Movimento de Pais e Mães fez também. Pelos contatos que nós temos, a maioria dos pais tem dito, mesmo que voltem, não enviarão seus filhos. Então, isso mais é uma justificativa para dizer que não é hora de voltar.
Para Elenir Schirer, a descoberta de uma vacina e sua distribuição em massa seriam primordiais para a retomada das aulas presenciais. Olha, nós temos uma clareza. As aulas que estão sendo colocadas remotamente, elas são insuficientes em relação às aulas presenciais. Nós, inclusive, se não tivesse a pandemia, nós seríamos os primeiros a querer voltar às aulas, porque essas aulas remotas têm massacrado os nossos professores, porque é muito trabalho, nós estamos trabalhando 3 vezes mais do que se estivéssemos nas aulas presenciais. Então, pelo trabalho, as presenciais para nós seria ótimo se voltasse. Agora nós temos uma responsabilidade com a vida. E nessa responsabilidade com a vida é que nos faz continuarmos com as aulas remotas e mesmo sabendo, isso o governo sabe também, que nós temos um alto número de alunos que estão totalmente à margem por não terem um aparelho celular convincente para poder utilizar essas aulas, por não ter internet, por não ter a mínima condição, né, de usar qualquer uma das ferramentas que estão sendo ofertadas. Nós temos muitos alunos que ainda estão recebendo as aulas fisicamente, né, nas escolas, e temos outros que não conseguimos sequer fisicamente buscar nas escolas. Então, nós temos a clareza que é um ano atípico, é um ano de uma pandemia que ninguém estava preparado, e esses alunos nós teremos que ter um planejamento, eu acho que o governo deve pensar nisso também, de que forma vamos resgatar esses alunos que ficaram à margem de todo o processo. O ano letivo é um ano diferente do ano civil, quer dizer, não precisa terminar até 31 de dezembro, portanto, temos que ter planejamento, um planejamento baseado na vida, cuidando das crianças neste momento que precisa desses cuidados, e depois vermos como cuidar do conhecimento desses alunos e para que todos cheguem juntos no final do processo. O melhor momento seria ter uma vacina, né? Porque daí seria a tranquilidade total. Os alunos vacinados, professores e funcionários vacinados, retornarmos ao nosso trabalho. Agora, o governo apresentou essa proposta de voltar no pior momento. No pior momento, onde o crescimento da contaminação no nosso estado, as mortes no nosso estado são muito altas. Então, não é possível tu desconhecer uma realidade e simplesmente abrir a possibilidade de volta às aulas. Com uma grande preocupação, as nossas crianças, muitas vezes a Covid tem dado nas crianças e elas são assintomáticas. Tu imagina voltar para a escola, tu faz a medição da febre, as crianças que são assintomáticas não apresentarão distúrbio nenhum, e nós podemos transformar as escolas em polo de contaminação, né, viral em toda a nossa comunidade escolar. Então, nós amanhã, inclusive, teremos uma reunião com os estudantes e com os pais, juntamente com o sindicato, para nós tirarmos algumas estratégias para o movimento para impedir o retorno às aulas. O Direto ao Ponto fica por aqui. Eu sou Eric Halp, a edição é de Aleph Alencar. Até a próxima. Tchau, tchau.